tô na Igreja da Esperança, já tá caminhando para uns 3 anos, quase uns 2 anos, 2 anos e pouquinho que eu cheguei aqui nessa casa espiritual. Hoje eu posso falar que naquela época estava vazia, né? Porque acredito que sem Deus não tem como ser completo, não tem como ser cheio. Bem impactante quando eu cheguei aqui nessa casa espiritual, eu vi essa cultura organizacional que a igreja tem, né, pelos pastores, né, pelos membros da igreja, e eu vi que isso é ser igreja, isso é ser igreja, né, porque cultura que fala ganhar 100% alma para Jesus, né, de ajudar pessoas, né, e isso me impactou muito, que eu acho que isso é ser igreja. O meu encontro com Deus foi que eu já estava com o coração aberto, né? Através da minha esposa ela já congregava em outra igreja. Fomos convidados por uns amigos para poder vir aqui para essa igreja e eu fiquei impactado. E o que me tocou mesmo foi a transformação, me senti bem, né? E assim, outras coisas mais espirituais, né? Deus falando comigo o tempo todo, né? O Espírito Santo, né? Me trabalhando, né? E eu fui abrindo cada vez mais o coração. Isso que me impactou bastante. No dia 23 de abril de 2023, né? Quem estava com a palavra era o pastor Paulo. E no término do culto, ele falou que quem quisesse ficar, só não sei se eu vou conseguir falar, porque queima aqui dentro, sabe? Até hoje queima. É, E ele falou, né, que os irmãos que quiserem ficar, né, que podem ficar, que vamos continuar em adoração, né? E pediu para que nós se ajoelhamos, né? E continuou a palavra, a oração, né, os louvores. A minha esposa estava do meu lado, né? Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu estava orando, orando, mas com meu coração aberto. E eu comecei a falar em línguas. Comecei a falar em línguas e línguas e línguas e línguas, né? E eu saí naquele dia daqui, parecia que eu estava andando nas nuvens, impactado, que eu não sabia. Eu queria achar uma solução para aquilo. Por que disso? Por que estava acontecendo isso comigo, sabe? essa, essa coisa assim tão nova, sabe? Porque eu acreditava, né? Eu conhecia, mas eu não tinha esse relacionamento, sabe? Foi o que me impactou. E foi num domingo e foi uma semana que eu tentando buscar, sabe? O que estava acontecendo. Aí eu fui dentro da palavra e foi aí que eu fui entender a minha conversão. Mas assim, uma pessoa tão que eu tava ali como um amigo do Evangelho. Tava com o meu coração aberto, mas era um amigo do Evangelho. Eu não tinha aceitado Jesus, né, meu Salvador, né? Foi uma transformação tão grande assim na minha vida que naquela semana eu já falei assim, eu vou me batizar e tentando buscar mais, né? E nas pregações, nas palavras, né? E foi aí que realmente eu vi que eu estava sendo transformado, que eu estava sendo convertido pelo Espírito Santo. Quando eu decidi me batizar, porque eu era uma referência, mas uma referência mundana, sabe? A gente já tinha, eu e a Ariana, a gente já tinha já esse discernimento assim de chamar as pessoas para nós. Mas as pessoas, sim, como uma referência mundana, não como uma referência espiritual. Hoje as pessoas vendo a minha transformação do que eu era e do que eu sou hoje, tá, impacta muitas pessoas até hoje. Até hoje as pessoas vêm falar comigo, conversar comigo, né? E eu conto o meu testemunho, sabe?
E todas elas ficam impactadas justamente pelo que aconteceu, sabe? Eu falaria pra ela assim: escutou na porta, bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei, serei. E a porta é o seu coração. Não adianta só conhecer. Tem que se relacionar. Se você abrir a porta pra ele, ele vai falar contigo. Quando eu abri a porta, ele entrou e falei assim: pai, eu te amo. Ele falou pra mim: meu filho, antes de você me amar, eu já te amava. Ele pegou na minha mão e me levantou. E hoje eu falaria para as pessoas que quando a gente anda com Cristo, com Deus, Ele honra, sabe? E hoje a nossa casa foi transformada, sabe? Meu, minha esposa, eu, meus filhos, e vai ser para outras gerações também. Essa é a minha história, porque eu compartilho que Deus transformou a minha vida e Ele pode transformar a sua.